Havendo o número regimental, declaro aberta a 9ª reunião da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. A presente reunião destina-se ao lançamento da cartilha da Lei Maria da Penha, a apresentação da pesquisa do Data Senado sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e a apreciação dos requerimentos apresentados. Nós vamos inverter a pauta e dar início aos trabalhos com a apresentação do senhor Tiago Cortes Costa, analista de pesquisa de opinião do Data Senado, para exposição da pesquisa, em função da Procuradora Especial da Mulher do Senado, senadora Vanessa Graziottini, estar neste momento no plenário fazendo um pronunciamento. Então, nós estaremos invertendo aqui a ordem dos trabalhos. O senhor Tiago tem, num primeiro momento, de 10 a 15 minutos para a exposição e abriremos rapidamente a perguntas dos senhores parlamentares e das senhoras parlamentares que se fazem aqui presentes, antes de passarmos para a segunda fase, que é o lançamento da cartilha da Lei Maria da Penha. Com a palavra, portanto, o senhor Tiago Cortes da Costa. Então, primeiramente, queria agradecer a honra de estar falando aqui à comissão, a convite da presidente, a senadora Simone Tebet, cumprimentar ao mesmo momento os demais parlamentares que aqui se encontram, a diretora de transparência, a Elga, Tânia, que trabalha com a gente, e os demais presentes. Bom, eu sou, como anunciado, sou Tiago Cortes, eu trabalho no Data Senado, que é o Instituto de Pesquisas daqui do Senado. Nós fazemos pesquisa de opinião. O Instituto foi fundado em 2004, e em dezembro de 2004, e logo no início de 2005, a gente fez, pela primeira vez, uma pesquisa sobre violência doméstica, para ver a situação das mulheres brasileiras com relação a essa questão, e antes mesmo que a lei fosse votada e aprovada aqui no Congresso. Então, a gente pôde avaliar, desde o início, como vem se comportando essa situação do país. Então, tendo feito desde 2005, já completamos 10 anos desde a primeira edição da pesquisa. A pesquisa é feita bianualmente, ou seja, a cada 2 anos, a gente repete uma nova edição, e assim a gente pôde ter uma série histórica, compor uma série histórica que fez com que a gente pudesse acompanhar a evolução da situação da mulher com relação à violência doméstica e familiar. Então, nesse ano a gente fez já a 6ª edição da pesquisa, e a gente coletou os dados de 24 de junho a 7 de julho de 2015. A pesquisa é feita exclusivamente com mulheres com 16 anos ou mais, com acesso a telefone fixo. E o objetivo principal é conhecer a opinião do público, das mulheres brasileiras, sobre assuntos relacionados à violência doméstica e à Lei Maria da Penha. Responderam à pesquisa 1.102 pessoas, que foram selecionadas com base numa amostra probabilística, e dessa forma a gente tem um nível de confiança de 95% e a margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, foram entrevistadas pessoas de todos os estados brasileiros, inclusive as capitais. Então, os dados da pesquisa permitiram com que a gente tivesse traçado um panorama geral da situação das mulheres no país. E alguns dados positivos e outros dados que nos preocupam. Em primeiro lugar, todas as brasileiras já ouviram falar da Lei Maria da Penha. Na edição passada, a gente tinha constatado que 98% delas já conheciam a lei. E hoje, podemos afirmar que todas conhecem. Isso é um dado importante porque mostra que a Lei Maria da Penha pegou. Não é uma lei, como costumam falar, uma lei que não pega, uma lei que fica no papel. Essa lei é bastante conhecida pela população e teve um impacto positivo,
tanto no comportamento dos homens que cometem agressão, quanto na sensação de proteção da mulher. Então, 56% das mulheres, 56% dos entrevistados conhecem uma mulher que já sofreu violência doméstica ou familiar. E 56% das mulheres se sentem mais protegidas com a Lei Maria da Penha. 83% das mulheres procurariam uma delegacia comum ou da mulher para relatar uma agressão que testemunhassem. 19% das mulheres acima de 16 anos já sofreram agressão por homem conhecido. Isso significa aproximadamente 13 milhões de mulheres. É uma cifra bem grande que nos dá a dimensão do tamanho desse problema social no país. 26% das vítimas ainda convivem com o agressor e 14%, cerca de 700 mil mulheres, continuam sofrendo agressões. O marido ou companheiro, que é uma expectativa que a gente já tinha, mesmo antes de começar a fazer a pesquisa veio confirmar essa expectativa, foi a constatação de que o marido ou companheiro é o principal agressor e ele responde por 73% dos casos. Em 66% dos casos, o tipo de violência cometida é a violência física. Os principais motivos relatados na percepção da vítima para a agressão que elas sofreram foram ciúmes e o uso do álcool. 28% delas chegaram a denunciar em delegacias comuns ou especializadas. Então, do total de mulheres, 83% procurariam procurariam fazer uma denúncia caso testemunhassem uma agressão. Mas, dentre as vítimas, apenas 28% procuraram essa via para fazer a denúncia formal. 21% das vítimas não fizeram nada em relação à última agressão sofrida. 20% procuraram ajuda da família. 7% procuraram a igreja e 6% buscaram ajuda entre seus amigos. 14% relataram ter feito alguma outra coisa com relação à violência sofrida. O resultado desse panorama é que 68% das vítimas buscam fazer alguma coisa alternativa que não seja a denúncia formal junto à autoridade policial, ou não fizeram nada. Dentre as que procuraram o atendimento na delegacia, o atendimento foi avaliado como ótimo ou bom em 48% dos casos. E 38% avaliaram como ruim ou péssimo. Para explicar o porquê de poucas mulheres buscarem, de haver essa tendência de não procurar a autoridade policial, a gente tem um dado de que 67% das mulheres acham que o fato da vítima não poder retirar a queixa na delegacia faz com que a mulher deixe de fazer a denúncia. Então, essa foi uma alteração que foi feita posteriormente na lei e que talvez esteja prejudicando a eficácia dela. Então, de repente, seria um momento de repensar essa alteração. Poderíamos já fazer algumas perguntas? Não entendo. Provavelmente em alguma pesquisa de mulheres que retiraram também queixa, que gostariam de retirar a queixa. Por isso devem ter feito ampliado a rigidez da lei, né? Eu acho que aí é uma discussão, talvez a mais importante. Eu já vi o relatório anteriormente, mas talvez das mais importantes para a gente se debruçar, senadora Simone, presidente, né? Sem dúvida, senadora Marta. Até eu estava... Aliás, se me permitir, já aproveitando, gostaria de convidar para compor a mesa a nossa procuradora especial da Mulher do Senado, senadora Vanessa Grazottin, até porque em seguida ela fará aqui a apresentação da cartilha da Lei Maria da Penha, que ficou
muito bonita, e aqui eu quero fazer uma retificação. A Agência Senado divulgou que a cartilha tinha sido elaborada pela comissão mista, mas, na realidade, foi um trabalho primoroso da Procuradoria Especial do Senado e da Câmara, né? Da Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara, e nós, na comissão, apenas entramos aqui como coadjuvante. Então, fazendo essa correção, né? Não fomos nós a autora do erro, mas fazendo essa retificação. E aproveitando a colocação muito sábia e oportuna da senadora Marta Suplicy, eu havia comentado também com a senadora Vanessa Graziotin, essa vai ter que ser uma questão para a semana que vem, senadora Carme, senadora Cris, e deputada Carme, deputada Cris e deputado delegado, a respeito de nós unificarmos as audiências públicas relacionadas à repressão. Nós temos pelo menos 3 audiências públicas solicitadas, inclusive 2 delas com a vinda de ministro, uma da senadora Vanessa, outra da senadora Keiko, eu não me lembro a terceira, eu acho que a deputada Moema, em relação a uma questão muito específica da Bahia, de nós podermos tratar a questão da repressão de uma forma especial no plenário do Senado, num dia determinado pela comissão, faríamos todas as 3 audiências numa só, ouvindo os questionamentos das deputadas e senadores, dos deputados, que compõem também esta comissão, para que nós pudéssemos fazer um amplo debate, inclusive, a partir daí, entrando nesse ponto, avaliado pelo Data Senado e muito bem auscultado pela senadora Marta Suplicy. Deixa eu fazer uma observação. Claro, com a palavra, deputado delegado Moreira. 35 anos de carreira e sempre lidando com o problema das mulheres. As mulheres, no primeiro momento, ela acha que deve fazer a representação, vai à delegacia e no dia seguinte já vai pedir para retirar. Com o advento de não poder mais retirar a queixa, foi que elas pararam de denunciar. Mas a grande, 70%, se for nos rincões, você deve ter feito a pesquisa aí na cidade grande, alguma cidade mais crescida. Se for nos rincões, 70% não faz a denúncia porque não quer perder o marido, porque acha que o marido, o companheiro, né, é o que protege a casa. Agora, 50 mil habitantes para cima, aí já é diferente. Mas nas cidades pequenas, no Nordeste, lá no Norte, é diferente. Acho que essa é uma... Daí, porque nós vamos ter que realmente nos debruçar em relação a essa questão com muita atenção. Nós não podemos também admitir retrocesso, se é que haverá numa alteração da lei, mas temos que trazer, de repente, autoridades, pessoas envolvidas em todos os segmentos, para podermos discutir essa questão, que é um ponto apreciado. Não podemos esquecer, e um fato também colocado aqui, eu não sei se ele vai abordar, mas tem relação, que das mulheres agredidas, na sua maioria, né, principalmente no caso de reincidência, elas têm apenas o ensino fundamental. As que já têm ensino superior, a pesquisa mostra que são menos agredidas, não sei se é porque são menos agredidas, mas além de denunciarem, elas rompem mais rapidamente esse ciclo de violência. Com a palavra, a deputada Carmen Zanotto. Obrigada, deputada. Senadora Simone, eu gostei da sua proposta da gente unificar. Eu acho que a gente ganha em qualidade ouvindo todas as autoridades na área. Com relação a algumas mulheres relatarem a não mais retirada da queixa, nós temos que lembrar que este conjunto de mulheres, normalmente, elas são insuficientes economicamente. Os homens são os provedores ainda. E o Estado ainda não está garantindo espaço seguro para elas, para que elas possam efetivamente se afastar do lar. Então, nos locais onde ela não tem para onde ir, ela só tem um local de retorno, que é a própria casa onde ela foi vítima da agressão. Então, quando a gente fala do Fundo para as Políticas de Violência contra a Mulher, quando nós falamos das casas de apoio, nós estamos falando nos espaços que vão acolher essas mulheres, que é o que nós precisamos avançar na lei. Eu acho que, e aí o debate vai nos mostrar isso, ouvindo, né, a experiência do nosso colega deputado delegado Edson, que é o outro lado. E para mim, ouvir o outro lado sempre é muito importante, porque na saúde eu já tive a experiência de ser enfermeira assistencial, enfermeira de UTI e gestora. Então, a gente sabe o que é estar nos vários lados de um problema. E é importante ouvir as autoridades que recebem
essas mulheres no primeiro momento e no segundo momento, quando elas vão lá pedindo para retirar, para que a gente possa implementar as políticas públicas. Eu acho que retroceder na legislação, neste primeiro momento, eu acho um pouco temerário, mas a gente precisa ouvir para a gente formar uma opinião melhor sobre essa questão. Sem dúvida. Com a palavra, a deputada Cristiane, por favor. Mas, sem dúvida nenhuma, o avanço é visível, né? Nós estamos avançando, conquistando espaço e dando a essas mulheres o direito de colocar a sua voz, que nós não víamos antes. Então, mesmo com todos os problemas, e sabemos que avançar é muito difícil na situação que o país se encontra, mas que o trabalho de nós que estamos aqui, mulheres principalmente, né, lutando por essas vidas, é espetacular. Então, eu acredito que a tendência é, sim, nós conquistarmos cada vez mais espaço para essas mulheres. Lógico que a luta não terá fim, né? Mas é um trabalho louvável e meus parabéns a essas mulheres senadoras poderosas, né, que têm representado a mulher brasileira. Então, parabéns a todas nós, deputada. Parabéns a todas. Palavra, senadora Marta Suplicy. Senadora, acho que a sua intervenção foi muito a propósito e a do delegado, acho que também retificou exatamente isso. Mas o assunto é muito complexo. Inclusive, eu lembrei, é uma ilustração de 30 anos atrás, mas veja, delegado, aliás, deputado hoje, né? Mas a sua experiência de delegado está ajudando na discussão. Como as coisas mudaram e não mudam nos rincões do país. Eu lembro, nas cartas da TV Mulher, uma moça que disse... Eu assisti muito lá. Pois é. Mas tinha uma moça que mandou uma carta dizendo: meu marido arrancou a minha orelha, né? Eu lembro que era o interior de algum estado do Nordeste, mas não lembro qual. E aí eu respondi, na minha imaturidade, que ela saísse de casa e tal. Imagina, né? Se hoje já não tem 30 anos atrás. E falasse com ele, fosse fazer queixa. Aí ela me respondeu dizendo assim: se eu for fazer isso, eu corro um risco muito sério, ele tira minha outra orelha. Olha, parece piada, mas é mais ou menos isso. Então, eu acho que o que foi levantado pelas duas deputadas procede, que enquanto a autonomia não existir, nós não vamos ter a mulher conseguindo fazer a queixa e manter a queixa. E talvez seja, aí é uma interrogação, interessante deixar fazer a queixa, até para se quiser tirar a queixa, porque vai apanhar como a da orelha, mas talvez diminua na própria cultura a possibilidade, porque vai saber que tem uma possibilidade de ter um inquérito, né? Aumenta. Como assim? O caso da cabeleireira Marislene, que foi assassinada com 9 tiros, o mundo todo. Não, fez o inquérito, foram 18 medidas protetivas e ela foi assassinada assim mesmo, com borracheiro. Mas esse é um exemplo trágico, mas para esse exemplo trágico, quantas outras vidas não foram preservadas? É exatamente isso que a senadora Simone estava se referindo. Eu acho que essa é realmente uma questão, uma das grandes questões a serem tratadas por esta comissão. Eu agradeço a sensibilidade da senadora Marta, acho que levantou em muito boa hora a questão. Se nós conseguimos avançar apenas nesse quesito, a pesquisa do Dado Senado já terá sido de grande valia, né? E ela é primorosa porque ela traz elementos que dão suporte a uma audiência pública a ser realizada aqui nesse teor, inclusive com dados que já foram passados no passado, e eu vou repetir aqui, né? Que os principais motivos para não denunciar, senadora Marta e deputado delegado Moreira, 74% com medo do agressor. Assim, dão mais de claro que aqui dá mais de 100%, que eles apontam mais de uma causa. Os motivos para não denunciar: 74% medo do agressor, 36% a dependência financeira. Então, temos um terço mesmo que não denuncia porque tem essa dependência financeira. 34% tem a preocupação por conta da família e dos filhos. 30% por descrença na punição e 30% vergonha. Então, apontam mais de um dos motivos. Eu acho que isso aqui dá um bom suporte para pensarmos uma audiência pública trazendo
autoridades de todos os setores, não só do executivo, não só do setor repressivo, mas da assistência e da prevenção, para que nós possamos fazer uma audiência pública que possa, no mínimo, esclarecer algumas dúvidas em relação a esta questão da Lei Maria da Penha. Eu vou pedir desculpas, eu vou dar aqui a palavra novamente para o senhor Tiago, mas no final da exposição vão estar abertas aos questionamentos de todos os senhores e senhoras deputadas e senadoras aqui presentes. Obrigado novamente, agradeço os comentários e os elogios também à pesquisa. Primeiramente, a gente começa a pesquisa com uma pergunta que a gente chama de quebra-gelo, né? Uma pergunta para introduzir o tema para a respondente, o respondente se sente mais à vontade para poder responder depois perguntas mais graves, né? Então, a primeira pergunta é se a mulher se sente respeitada no Brasil. E cresce a sensação de desrespeito, né? Da edição de 2013 para 2015, cresceu a sensação de que a mulher não é respeitada. Eu gostaria de fazer outra intervenção aí. Aí eu acho que nós temos um ingrediente novo, gente, que nós temos uma presidente mulher que tem sido continuamente desrespeitada. E isso pode ter afetado a pesquisa, certamente, porque eu estava pensando outro dia, nós temos uma figura de presidência, né, que eu acho que em todo o país do mundo é uma figura importante, uma figura que mesmo quem é contra sabe que tem um respeito ao papel de um presidente da República. E o papel aqui da presidência, em virtude das circunstâncias todas, e também por ser agora ocupado por uma mulher, ele tem sido continuamente desrespeitado com charges horrorosas, e que eu acho, olha, eu acho que tem uma possibilidade enorme de não ter nada a ver com mulher em geral, mas tem tudo a ver com mulher, porque isso implica, na hora que o símbolo máximo do país é uma mulher e é desrespeitada desse jeito, todas nós passamos a ser desrespeitadas como algo normal. Isso é uma questão também para que a posição nossa seja muito firme. Como comissão, a senadora sabe, tem feito esses pronunciamentos. Além sim, eu concordo que tem um efeito simbólico, ter uma mulher na presidência tem um efeito simbólico muito grande e que altera, inclusive, a probabilidade das mulheres votarem, e das pessoas, dos eleitores em geral, votarem em mais mulheres. Então, o efeito simbólico de termos uma mulher na presidência certamente causa essa alteração nos dados, né? Dentre outras possíveis explicações. Na sequência, a gente pergunta sobre a sensação de proteção com relação à Lei Maria da Penha. Depois que a lei foi sancionada, a gente tem aí a série histórica de como se comportou a sensação do respeito à mulher. Iniciamos com 60%, quando essa pergunta foi feita pela primeira vez em 2011, subindo em 2013 para 66% e caindo um pouco agora em 2015. Então, de qualquer forma, ainda a maioria das mulheres ainda se sente mais protegida pela existência da lei, o que é um fato positivo, mas a gente se pergunta os porquês de ter havido essa diminuição nos últimos anos, né? Uma possível explicação é a escalada da violência geral, a segurança pública tem apresentado os números crescentes de casos de violências várias, né? Das taxas de homicídio, das agressões junto de assaltos. Então, são outras informações que talvez nos ajudem a compreender a queda na sensação de proteção, não necessariamente especificamente pela aplicação da Lei Maria da Penha. Tanto é que, na sequência, quando a gente pergunta se a violência doméstica e familiar contra a mulher está aumentando, o número das que acham que tem aumentado é o mesmo, né? Não variou em relação ao ano passado. O número é grande, mas está relacionado com
a ampla divulgação que esses casos de violência contra a mulher têm tido na mídia. Então, quando a gente for olhar os outros gráficos, a gente vai ver que o percentual de mulheres que sofreram agressão se mantém o mesmo. Mas a sensação de que a violência tem aumentado, ela continua grande. Então, está vinculado a esse número o efeito de divulgação que a mídia tem feito, tem causado ao divulgar os casos de violência. E é um efeito importante porque ajuda a população a tomar consciência do problema, ajuda a população a tomar conhecimento do problema, consciência, e ajuda, inclusive, a divulgar a lei. Eu posso ter a palavra, presidente? Eu acho que provavelmente esse efeito é verdadeiro, mas seria muito interessante se nós pegássemos pesquisas bem anteriores, que eu lembro, quando a mulher começou a perceber que ela poderia retrucar, e eu estou falando de 30 anos atrás, teve um momento, que eu não lembro o ano que foi, que teve um aumento enorme de aumento de agressão. E por quê? Porque a mulher apanhava e ficava quieta. Ela era desprezada, maltratada, humilhada e ficava quieta. Na hora que a TV Mulher começou, isso teve um impacto muito grande no aumento de violência. A gente não conseguia entender por quê. E era porque ela passou a responder, simplesmente isso. Uhum. E eu não sei o quanto isso tem a ver. Por exemplo, se a gente for ver por classe social, por autonomia financeira, pode ter relações que são muito interessantes para a gente poder aprofundar. Uhum. Aqui nós temos, aproveitando a fala da senadora Marta Suplicy, que fazer um agradecimento muito especial à mídia geral. Né? Nós estamos falando só da escrita, falada, mas a televisionada, a internet. Antes nós víamos, né, os casos eram muito relatados de forma muito vergonhosa, né, envergonhada. E nós víamos apenas ganhar a mídia nacional os casos mais graves. Hoje, qualquer caso de violência contra a mulher está em todas as emissoras de televisão, na internet. Então, essa exposição também pode estar dando uma sensação falsa de que a violência contra a mulher está aumentando. Mas é para isso que estamos aqui, para analisar até que ponto isso é verdadeiro ou não. De repente, a minha preocupação é se a mídia mostrando tantos fatos não deixa uma coisa meio que uma coisa puxa a outra, sabe? Banalizar. De repente aquilo, que legal, sabe, uma coisa, essa é a minha preocupação, porque infelizmente a cultura do país é muito machista, né? Então um acha que, mas eu também posso fazer, né? Isso é preocupante também. Então nós temos que ver até onde a mídia, porque hoje infelizmente a mídia tem sido muito destrutiva dentro dos lares, né? Quem mandou hoje é a mulher. Isso aí já foi essa época. Com a palavra, a deputada Benedita da Silva. Eu queria dizer que esse trabalho é, na minha avaliação, espetacular. Eu acho que o fato de já termos esses registros publicizado, não é, ele já é um avanço. Acompanhei desde cedo essa questão da Lei Maria da Penha e até concordo com a intervenção feita pela senadora Marta Suplicy, até porque acompanho toda a sua trajetória em relação a trabalhar, né, a divulgação, a participação da mulher e contra a violência contra a mulher. Mas eu queria acrescentar dois elementos que eu acho que nós não conseguiremos através de lei Maria da Penha, mas se nós tivermos um diálogo muito mais amplo, muito mais aberto, muito mais sincero. E esse diálogo passa pela comunicação. Exatamente como nós somos reproduzidas hoje, mesmo quando nós temos que denunciar essa violência está se tornando uma coisa tão comum, midiaticamente falando, e que pode todas as coisas, sem nenhuma censura, porque não sou de estar censurando, eu acho que liberdade tem que ser para todo mundo.
Então, a liberdade de comunicação no nosso país, hoje, ela está muito seletiva, porque eu tenho a minha casa. Então, eu não vou poder televisão. Para que eu quero uma televisão se, quando eu vou falar a respeito da violência que se pratica contra a mulher, e como está se tornando natural, visivelmente natural, essa violência, apesar da Lei Maria da Penha, que deu algumas mulheres, e nem todas, ainda essa coragem, né, de sair, de denunciar, de procurar os seus direitos, de se sentir mais protegidas, mas reconheço que algumas mulheres se identificam muito com a violência que ela está assistindo na televisão. E são violências que nós vamos acumulando. Às vezes ela é uma violência física, mas a violência psicológica que nós estamos tendo hoje, na minha avaliação, ela faz com que essa sensação de proteção, de segurança, ela diminua. Porque essa mulher, psicologicamente, daqui a pouco vai estar convencida. Eu não sei se é porque eu também trabalho com o segmento de mulheres, né, que elas não são passivas, mas elas são de uma compreensão até as últimas consequências. Nós vamos esgotar a possibilidade de permanecer com o companheiro, né, e o exercício do perdão é muito grande, mas nós sabemos que psicologicamente ela é atingida, ela sofre de uma certa forma. Eu acho que isso nós deveríamos colocar, não só a divulgação da pesquisa, como as campanhas, evidentemente. As campanhas que não sejam manipuladoras do ponto de vista psicológico, que as mulheres fiquem assustadas, mas que elas fiquem realmente animadas. E uma das coisas colocadas é exatamente essa. Hoje nós temos uma presidenta. Essa presidenta, queiramos ou não, ela vai ser o grande expoente da mulher, porque ela dialoga nacional e internacionalmente. Quando ela é totalmente desrespeitada, porque eu digo totalmente porque é assim que eu vejo, que eu leio, eu me sinto totalmente desrespeitada. E fui apanhada em flagrante eu mesma, né, em alguns momentos em que essa figura era desrespeitada, e parecia-me que eu estava sendo desrespeitada, mas atingiu o meu psicológico. Então, eu acho que isso também vai estar influenciando nessa questão da sensação da violência, da proteção. E uma das coisas também que acho que nós poderíamos estar incentivando é poder, com esse documento, com uma relação com o Legislativo, com o Executivo, temos campanhas que, dentro das nossas redes sociais, que possam expressar um pouco, né, dessa preocupação que temos, e para encorajar essas mulheres que, apesar da Lei Maria da Penha, mas ultimamente, daqui um pouco mais, nós estaremos aceitando naturalmente o desrespeito. Porque uma coisa é você discordar, outra coisa é você desrespeitar. E não é uma figura que apenas atinge a questão da mulher, é que atinge toda uma nação. Então, você exporta isso, na verdade. Então, ultimamente, nós temos exportado essa violência contra a mulher, e violência psicológica, e o desrespeito realmente faz aumentar entre as mulheres. Mas ainda bem que está vindo aí uma turminha de mulherzinha, pelo menos lá em casa, né, que já sabe levantar o seu dedinho e dizer, olha, isso não, isso sim, porque a gente está pensando realmente do que nós podemos estar construindo daqui para frente. Como a Lei Maria da Penha foi uma lei que eu usei muito, por isso que eu estou falante assim, porque eu usei muito essa Lei Maria da Penha, porque estava naquele momento, estava a governadora do Estado, e foi uma das coisas mais ricas que nós vivemos, foi poder colocar em toda a corporação, em todas as secretarias, todos fazendo o debate da violência contra a mulher, e
ver os homens, principalmente os comandantes da Polícia Militar, e a gente fazer aqueles debates, e eles aceitarem e ter a formação também lá com os seus soldados. Então, eu acho que, quando nós tratamos desse tipo de comunicação, de informação de campanha, ela é muito mais saudável, mas do jeito que nós estamos assistindo, ela é um pouco temerosa por conta do recuo, que é uma coisa pessoal e que pode acontecer com qualquer pessoa. Obrigada, deputada Benedita da Silva. Então, na linha da preocupação da deputada Cristiane Benedita, também daqui já temos mais uma audiência que poderíamos estar pensando, né? Uma audiência pública. Até coloquei aqui alguma coisa nesse sentido, né? Qual é o impacto da exposição excessiva por parte da mídia desses casos no avanço que nós estamos tendo ou teremos em relação ao combate à violência contra a mulher? Também é uma questão que estamos anotando para depois conversarmos com as colegas senadoras e deputadas e senhores deputados para vermos de que forma nós podemos estar alinhavando essa questão. De qualquer forma, eu fico muito feliz de ter insistido com a data Senado. Eu sei que tiveram, né, no lançamento com o presidente Renan, mas foi tão rápido que nós não tivemos a oportunidade de ver mais a fundo. Então, eu agradeço aqui, aproveitando para agradecer as pessoas que estão presentes aqui, que são responsáveis por essa pesquisa. Da Secretaria de Transparência, a Elga Mara, que é a diretora, a Tânia Mara também está aqui, que é assessora, a coordenação de controle social, o Marcos Rubens, e aqui o senhor Tiago, que está terminando aqui a sua exposição. Não sei se a deputada Conceição quer falar antes ou depois? Então, tá bom. Obrigada. Então, um dos dados que pode passar. Um dos dados que nos levam a pensar no efeito da mídia como causa para a percepção de que a violência está aumentando é o fato de que a gente não constata um aumento no número das vítimas, das pessoas que já sofreram violência. Então, os números das mulheres que sofreram violência têm permanecido constante, mas as mulheres, em geral, acreditam que a violência está aumentando. Então, a gente atribui, pelo menos em parte, porque a gente sabe que todo fenômeno social ele é multicausal, né? Existem várias variáveis que interferem no comportamento social, mas a gente pensa como uma das possíveis causas esse efeito da mídia, né? Então, é incrível isso em pesquisa social, essa constância, a gente fazer seguidas amostras e em todas as pesquisas a gente constatar exatamente o mesmo percentual. Isso em pesquisa social é um fato singular, não ter variação nessas proporções. Então, isso fala da robustez dos dados e da robustez da metodologia que a gente utiliza. São diferentes pessoas sorteadas, diferentes cidades são selecionadas em cada pesquisa e, mesmo assim, a gente constata essa constância. Então, a gente tem 18%, e aí tem a margem de erro, né? Então, equivalente, estatisticamente, esses percentuais são iguais. E, desde 2009 até agora, tem sido constatado que de 18% a 19% das mulheres brasileiras já sofreram algum tipo de violência física ou por algum conhecido, né? Então, nessa pesquisa, a gente constatou que a primeira agressão tende a ser na juventude. Veja que 32% das mulheres acima de 16 anos sofreram violência, primeiro caso de agressão, até os 19 anos. E 34% sofreram a primeira agressão de 20 a 29 anos. Então, temos aí 66% das mulheres que já foram vítimas de violência sofreram a primeira agressão até os 29 anos de idade. Então, senadora, agora sou eu que preciso interromper. Imagina, vontade, se a gente deputada for olhar, nós temos que tomar algum cuidado, porque quando a gente tem a sensação de que a violência está crescendo, para mim, não são o número de casos, e sim o requinte de crueldade com que essas mulheres estão sofrendo a violência. Então, eu não estranho ter se mantido ali nos 82. E quando a gente olha esse gráfico aqui, nós temos que perceber o seguinte: está aumentando a violência em menores de 19 anos e diminuindo de 20 a 29. Por que será?
porque a informação também está chegando. Então, as que já são maduras... Então, até a coragem, né? Ela já tem 19 anos, 20 que tiveram independência, elas estão falando. Porque se nós olharmos 2009, eram 46, baixou para 34. As de 20 a 29. Não, essa informação ela é pontual, ela não é série histórica. Então, é num momento só... Não, idade da primeira agressão. Entende? As meninas mais jovens eram agredidas menos em 2009 e estão sendo as menos de 19 anos. Não é isso que diz esse gráfico aqui? Não, é porque nesse mesmo... O gráfico que está aqui do lado mostra para nós isso, gente. Mostra aqui, ó. Idade na primeira agressão. Em 2009, na mesma página, na página 6. Em 2009, foram 24. Sim. Em 2015, 32 com menos de 19 anos, que é o que você está mostrando para nós ali. Sim, é verdade. Então, as mais jovens estão sofrendo mais agressão e as de 20 a 29 reduziu de 46 para 34. Então, está começando mais cedo a agressão. A gente constata em outro gráfico que o marido, como agressor, ele tem caído. E aí, acho que o fato da lei existir tem coibido mais o companheiro. Ele ainda é o principal agressor, mas tem diminuído o percentual de casos em que o marido é o agressor. Então, acho que isso é um efeito positivo da lei, porque os homens têm se sentido menos à vontade para agredir os companheiros, né? Marido, namorado. Quando ele aprende a mulher, ele não vai lá denunciar. Então, o marido ou companheiro ou namorado, como agressor, ele tem diminuído o percentual de casos em que ele é o agressor. E na idade de até 19 anos, ou é namorado ou é uma agressão familiar, né? Então, sim, aumentou. Mostra para nós que aumentou, mostra que aumentou. A faixa etária mais jovem que está sendo mais agredida. Que é um outro... Complementar a fala da deputada Carmen, claro que vocês não têm esses dados, porque o Data Senado é muito específico, algumas questões pontuais da casa, mas eu acho que caberia, talvez, tentar fazer um encontro aí de informações com pesquisas oficiais que tratam nessa faixa etária da violência em relação aos jovens. Aos jovens, ponto. Independente de ser homem, mulher, negro ou branco, de classe social, para ver, porque a violência contra o jovem provavelmente está aumentando, e quanto desse percentual é em relação a mulheres, e essa violência que nós podemos caracterizar de sexual, ou moral, ou psicológica, ou aquele assédio que muitas vezes nós mulheres tínhamos medo de denunciar e achávamos que não éramos, que não era caso, como no caso, né, que está acontecendo nos metrôs das grandes cidades, nas universidades. Isso está aumentando ou está sendo denunciado a mais? Então, são questões que nós podemos estar aí também, talvez num grupo de trabalho aqui, determinando às vezes uma colega, algum parlamentar, para tomar a frente. Vamos buscar essas informações também. Eu acho que muito bem apontado pela deputada Carmen Zanotto. Nós não podemos deixar, que tem que fazer um pente fino, não podemos deixar passar nada. Muito obrigada. Pode passar. Então, aqui a gente tem o gráfico de quem é o agressor, né? O marido ou companheiro, que inclui namorado, ex-namorado, tem diminuído o percentual dos casos em que ele é o agressor. A gente vê que em 2009 era 81% dos casos, em 2011 82%, mas depois desceu, e é uma descida significativa de 9 pontos percentuais. Em compensação, cresceu o percentual dos parentes que cometem agressão. Veja que o tio, irmão, primo ou cunhado aumentou de bem próximo a 0 para cerca de 7%. Né? E o pai ou padrasto também tem aumentado, que é aquela linha azul que está tá um pouco embaralhado porque as quantidades são muito próximas. Mas então você vê que tem decrescido a quantidade de agressões por companheiros e tem crescido o percentual de agressões por parentes, e que talvez justifique o crescimento
das agressões sofridas nas idades mais jovens, né? Na sequência, a gente vê o motivo que as vítimas atribuem à agressão sofrida. Ciúmes e o uso de álcool são os principais motivos. Não. Outras causas. O próximo. O tipo de violência sofrida. Mas então, o tipo de violência sofrida física é 66%, a psicológica e moral são as duas na sequência, a psicológica com 48% dos casos e moral 31%. E a sexual, a violência do tipo sexual, aumentou de 2011 para cá. Em 2013, ela passou a 12%. E agora, em 2015, está 11%, mas ainda é dentro da margem de erro, então é equivalente ao valor de 2013. Isso é um dado grave, né? De terem aumentado os casos de violência sexual. Deputado Delegado Moreira. Com a explosão do uso do crack, que não está aqui observado, a violência aumentou nos casais, principalmente por causa do uso do crack. Trono, e agora querem matar quem ama o imperador. Em todos os campos, a gente poderia pensar em invenções em criação. A câmera na mão, a fotografia estourada, as invenções em termos de direção dos atores, ao modo de atuar dos atores. Ele foge desse realismo e cria realmente uma dramaturgia muito original, isso em termos estéticos. E o sertão vai virar mar, e o mar vai virar sertão. O homem não pode ser escravo do homem. Em termos políticos, a questão mesmo de você criar pensar o cinema como um lugar importante de mudança social, de transformação social, de intervenção na sociedade. Então era uma profunda crença que o cinema poderia realmente mudar o estado de coisas, né? Dizem que é prudente observar a história sem sofrer, até que um dia, pela consciência, a massa tome o poder. Terra em Transe Político é um filme que já traz a própria preocupação do Brasil e do seu povo. Se vejo o povo magro, apático, abatido, este povo não pode acreditar em nenhum partido. Este povo ao quebrado, cujo sangue sem vigor, este povo precisa da morte mais do que se possa supor. O sangue que estimula no irmão a dor, o sentimento do nada que gera o amor, a morte como fé, não como temor. Era governo militar, os militares não tinham nenhum empenho em que ele trabalhasse e ele ficou sem espaço. Era um artista à procura de um espaço para trabalhar. Cinema não é uma coisa que você produza como é um livro, é uma indústria, você tem envolvimento financeiro, é muito grande, não tem as facilidades que tem hoje, não tinha, e ele não conseguiu. Era no Rio de Janeiro, em agosto de 1968. Tinha uma agitação retada, os estudantes na rua, os operários, tinha operário ocupando fábrica em Minas Gerais e operário ocupando fábrica em São Paulo, e estudantes fazendo agitação. Era a ditadura do Costa e Silva, que tinha sido o segundo ditador, depois de Castelo Branco, que tinha derrubado o presidente Jango, que estava fazendo a Revolução de 64. Quer dizer, o presidente Jango é que estava fazendo a Revolução de 64. O Paulo Emílio dizia que Glauber era um profeta, né? E que nenhum profeta tinha a obrigação de profetizar com toda a segurança do que ia acontecer. Mas o Glauber, ele anteviu, como todo gênio, ele estava antes do seu tempo, quer dizer, ele estava, aliás, além do seu tempo. E ele viu as coisas acontecendo como estão acontecendo hoje, com antecedência. Era uma clarividência incrível. Você conversava com o Glauber, você sentia essa coisa. O nego dizia o seguinte, que era a revolução, mas era só classe média, radical, burguesia liberal, reformista na rua. E os operários? Tinha muito camponês morrendo de fome no Nordeste, aliás, que continua morrendo.
até hoje, estão morrendo há mais de 400 anos. E os intelectuais estavam lá no Museu de Arte Moderna naquela noite, exatamente, discutindo sobre a arte revolucionária. Ele era um artista muito moderno, né? Rompia com a linguagem dos cinemas, utilizava o arsenal mais sofisticado da vanguarda, né? Ele tinha essa visão sobre a importância de intervir em todos os espaços. O resultado, gatinho, o resultado daquela agitação toda é que no dia 13 de dezembro de 1968, 13 de dezembro, Costa e Silva proclamou 4-5, ato 5. Ele saiu do Brasil em 71, só retornando em 76. No compasso de Drummond, me aprendo. Removendo pedras em Roma, subo escadas, tropeço, telefono necessidades. Dou, peço. Outros continentes me esperam. Há tempo para plantar e colher. O impulso proporcionado pela descoberta do ouro é perdido por Portugal, que sacrifica seu futuro industrial, compensando com o ouro do Brasil o seu atraso tecnológico. O ouro brasileiro transforma o sistema bancário inglês no mais forte da Europa e financia a primeira fase da Revolução Industrial. O Glauber é o tipo do cidadão que, aonde quer que ele estivesse, o Brasil estava com ele, né? Tudo o que ele falava e o que ele dizia, transmitia, escrevia, tinha aquela virulência de amor e de ódio pela sua pátria que nunca foi esquecida, né? Os filmes dele, todos eles tratam do povo brasileiro. O cinema dele é o cinema brasileiro. Mesmo os filmes que ele fez lá fora, no exterior, foi falando sobre o povo. Você vê, em Leão tem 7 cabeças, aquele povo dos negros, do pessoal lá do Congo, que ele fez lá no Congo. Resistance! 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 O Leão de 7 Cabeças é muito diferente de meus outros filmes. É mais claro, mais brutal, mais violento. Resistance! 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 A figuração é próxima do teatro primitivo africano. Assim devemos, aproveitando a vontade divina que lançou tantos males sobre nosso pueblo, deixar que mueran em paz os condenados e desarrollar, por outra parte, as possibilidades de nossos 30% de habitantes sanos, mesclando-los com imigrantes rúbios e fuertes, com o fim de forjar-lhes uma raça superior. Com cabeças cortadas, a mesma coisa. É o primeiro filme surrealista depois de L'Âge d'Or. Um filme contra Shakespeare, contra a concepção clássica e imutável da tragédia. Os núcleos de civilização de nossos desertos e selvas nasceram precisamente do heroísmo dessas famílias que conquistaram nossas terras do passado para nelas fijar as raízes de nossa pátria. E ele foi um grande visionário também, né? Ele filmou em Cuba em 72, um filme que só conseguiu ser finalizado em 74 por Renzo Rossellini, a história do Brasil. Os remanescentes franceses que recuam para Cabo Frio são vencidos em 1575 e os índios tamoios, seus aliados, que se organizam numa confederação, aceitam a paz proposta por Anchieta e Nóbrega. São massacrados e escravizados. Eu dei a volta no mundo e quero voltar. Criou-se em torno de mim uma mitologia que me estrangula.
Estou disposto a voltar ao Brasil, mesmo que seja para enfrentar um processo. Ele já colaborava com a gente, quer dizer, no Correio Brasiliense, antes de vir de vez. Ele escrevia, a gente conversava muito, fez um suplemento cultural, e isso antes de vir. E ele estava numa crise pessoal enorme depois da morte da Néssia. Minha filha, Nessi, que era minha filha caçula, caiu no poço do elevador. Era uma atriz de uma grandeza extraordinária. Não durmo, tenho sonhos loucos, grito como os vulcões. Quero viajar todo dia, tudo destruir, não aceito as mortes das minhas irmãs. Vejo um traidor em cada esquina. Pressinto a morte como Castro Alves. Muitas pessoas já disseram isso, mas é uma coisa verdade. Ele era um ser profético. Tô ferido de morte, Cristino. Tô ferido de morte, Cristino. Teve um fato também grande que balançou as estruturas e os pilares da convivência dele com os próprios intelectuais. Foi quando ele fez uma carta para o Zueni Ventura. 9% acham que a vítima é que tem que denunciar. Então, eu dei um panorama geral dos principais resultados da pesquisa. E a pesquisa ainda tem várias outras perguntas que podem ser consultadas nas tabelas que estão disponíveis no relatório. O relatório está disponível no site do Data Senado, que é www.senado.leg.br/datasenado. Então, o relatório completo está disponível lá para download. E eu queria agradecer aqui a presença de todos, a oportunidade de estar expondo os dados. Temos perguntas? Temos. Eu queria fazer uma... Pode ser? Claro, porque, claro. É o seguinte, Tiago, quando você coloca que tem os outros motivos... Nesse momento, eu fiquei lembrando dos estereótipos também que alimentam, não é, a violência, seja psicológica ou física, das mulheres. E eu queria saber se você tem dentro desses estereótipos algo identificado que possa interferir, porque uma delas na briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, essa coisa acontece. Aí, se é na questão do estupro, não, porque você estava com a saia curta, você deu causa para isso. Então, eu queria saber se temos algo bem identificado em relação às outras causas, né? Ou melhor, que nós possamos também... trabalhar um pouco dentro da Lei Maria da Penha. A questão da delegacia também me chama muita atenção, porque é preciso ainda, contudo, ter um processo de formação, né, para a delegacia, porque eu quero crer que, dada a cultura nossa, é evidente que as delegadas também não só absorveram valores enquanto profissionais que não foram de uma linha mais feminista do ponto de vista de ouvir, não, mas como elas próprias, quando se identificam, elas devem também sofrer, né, algum tipo, não sei se violência, mas pelo menos de alguma pressão para que constrangimento para que elas possam exercer plenamente, né, a sua função enquanto delegada. Então, não só no aspecto físico da delegacia, mas como também, né, o do psicológico, do acompanhamento e de preparar, porque vai ser, eu digo isso, claro que a comparação não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem. Né? Nós falamos do ensino da história da África, nós falamos da questão das mulheres negras, mas na hora de executar,
você encontra uma série de dificuldades, porque no cômputo geral da cultura brasileira, você não tem muita, sabe, vai chegar lá e vai convencer na delegacia de que, não, isso não é racismo, entende? Depois a gente resolve, porque precisa, é evidente que temos uma lei, mas que temos que preparar também os profissionais para tal. É por isso que eu sem dúvida, gostaria muito que pudesse destacar. Estamos anotando tudo aqui. Lembrando que essa é uma pesquisa preliminar, né? Ela é no sentido assim inicial. Ela tem muitas informações, a partir daí, muitas premissas que podem ser elaboradas e melhoradas. A gente só tem a agradecer a toda a equipe do Data Senado por isso. Né? Lembrando aqui, volto a repetir, hoje é o único instituto oficial, público, portanto oficial, que faz pesquisa relacionada à violência contra a mulher do país. Ela é bianual, até porque não tem realmente sentido fazer todo ano, não vamos avançar, não temos muito diferencial de um ano para o outro, a cada 2 anos, e nós aqui da comissão temos que, por obrigação, dar o suporte a essa equipe, né? Já tive contato com eles, falando o que precisar, nós estamos falando com o presidente do Senado, para que nós possamos estar incrementando o Instituto de forma que eles possam nos atender cada vez mais e melhor. Eu vou dar a palavra para a deputada Conceição Sampaio, que teve toda a paciência do mundo. Ela estava entre as primeiras oradoras, todo mundo levantava a mão, ela cedia a sua vez. Então, com a palavra, de uma forma especial, a deputada Conceição Sampaio. Senadora Simone, senadora Vanessa, senadora Marta, minhas queridas amigas parlamentares, Carmen, Cristiane, Benedita e Jô. E eu quero fazer uma saudação especial, além do senhor Tiago, que muito certamente nos honra com a presença, com essas informações, mas ao nosso querido deputado Edson Moreira. Para nós é extremamente importante discutir a situação das mulheres com os nossos homens. Nós não queremos discutir a situação da violência contra a mulher, senão com os nossos companheiros, porque é certamente ao lado deles que nós queremos construir uma cultura de paz e uma sociedade muito mais justa e fraterna. Então, deputado, delegado, meu querido Edson Moreira, para nós é um motivo de satisfação, porque Vossa Excelência está parlamentar, mas é delegado de carreira, e não dá para discutir a Lei Maria da Penha sem que nós possamos chamar a essa mesa os atores e aqueles que vão operar o direito. Eu tenho muita felicidade, senadora Simone, em ter aqui no Senado a nossa querida Vanessa Graziotin, uma mulher aguerrida, e ao lado da Jô, da Benedita, porque tanto eu quanto a Cristiane, a Carmen aqui já estava, nós estamos chegando agora. Vossa Excelência também. E certamente os movimentos de mulheres, eles nos trouxeram até aqui. Né? E nós não podemos deixar de fazer esse reconhecimento, e o faço com muita alegria, porque a gente aqui tem números a discutir. Até 2006, se pagava uma violência que a mulher recebia com uma cesta básica. Isso, para nós, é um quadro que nós não queremos mais trazer para a nossa realidade. Nós temos que mudar. Então, certamente, 2006 para cá é um divisor de águas. Nós temos uma lei que busca cumprir aquilo que diz a Constituição do nosso país, que é a dignidade humana das pessoas. Então, a gente fica perguntando, né, Jô, será se aumentou a violência? Será se o número de mulheres hoje empoderadas fez com que esse número fosse mais visível? Eu acredito que sim. Porque não é fácil falar desta violência. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de pessoas que nós escolhemos para viver, que muitas delas são pais de nossos filhos. Então, é uma violência difícil. Durante muito tempo, e eu cresci ouvindo, em briga de marido e mulher, Benedita dizia que ninguém põe a colher. E agora a gente começou a colocar, o país está intervindo nessa agressão que mancha a sociedade brasileira. Então, esses números para nós, eles são importantes, porque até então nem números nós tínhamos para falar. Eu falava aqui com a deputada Jô a respeito das delegacias especializadas. No meu estado, o Amazonas, nós temos pessoas muito comprometidas. É claro que nós não podemos falar só de uma lei se ela não é totalmente cumprida. Então, no Amazonas, por exemplo, apesar de toda a luta, não é, senadora Vanessa, nós ainda não temos o aparelhamento para combater essa violência no interior do Amazonas.
E o nosso interior, ele é muito diferenciado, porque mulheres, para chegar na capital, às vezes levam 10, 15 dias de barco. Então, a gente precisa lembrar que lei boa é lei cumprida, e nós precisamos fazer com que todas as brasileiras neste país elas possam receber o benefício da Lei 11.340. Esses números, eles nos ajudarão a criar novas políticas públicas, porque são números apontados aqui através de uma pesquisa. Eu quero cumprimentar Vossa Senhoria com toda a equipe que traz para a gente agora resultados positivos. Eu entendo que são positivos porque nós temos números para trabalhar. Hoje, muitas mulheres estão tendo a coragem, porque nós temos uma casa-abrigo que vai acolhê-la juntamente com seus filhos, nós temos centro de referência, até então nós não tínhamos. Então, eu queria colocar aqui, senadora Simone, primeiro destacar o vosso trabalho também, bem importante nessa comissão mista, e, acima de tudo, reconhecer que esses números aqui nós podemos discutir também com aqueles que vão operar o direito. A gente lutou muito no Amazonas para que os nossos policiais viessem a participar de cursos preparatórios, porque na hora que você vai aplicar uma lei, se você, ao invés de aplicar, você vai ironizar aquela pessoa que veio buscar o apoio de um serviço. Então, acho que esses números também são importantes, que a gente discuta com os nossos delegados, com os nossos policiais, com as pessoas que compõem também essa rede de enfrentamento. E aí a delegacia, ela é bem importante nesse processo. Queria só destacar que, a partir de 2006, a gente tem tido muitas reclamações de que as delegacias especializadas não tratam mais de qualquer assunto. Elas começaram a trabalhar somente a violência doméstica e familiar. Talvez por isso, quando a deputada Jo dizia aqui, e a questão da violência sexual, e os outros casos, né, que estão também apontados aqui, talvez não seria por isso, porque agora as especializadas, pelo menos eu falo em relação ao Amazonas, deputada Benedita, elas tratam quase que exclusivamente da violência doméstica e familiar. Mas existem outros tipos de violência que as mulheres também sofrem, que talvez, nesse momento, não estejam aqui, não é, apontados de uma forma mais direta. Mas, assim, gostaria só de cumprimentar a deputada senadora Simone, Vossa Excelência, que nos honra com a presença nessa comissão que é tão importante e tão necessária nesta casa. Obrigada, deputada. Quer fazer algum comentário antes? Eu tinha um comentário claro. Seguinte. O problema é muito complexo, né? Então, tem várias questões que poderiam ser pesquisadas, mas devido ao método, tem que ser restrito. A gente trabalha com pesquisa telefônica e, se a gente estende muito a quantidade de perguntas, as pessoas vão desistindo da entrevista ao longo do caminho. Então, por isso, a gente precisa restringir em torno de 25, no máximo 28 perguntas. Então, tem muitos temas, como, por exemplo, os estereótipos, que a deputada falou, as sugestões que foram apresentadas de outros temas de pesquisa, que acho que a senadora Marta falou, que certamente caberiam na pesquisa, mas devido ao método, as limitações do método, a gente precisa enxugar o questionário. A gente tem um sonho de, no Data Senado, poder fazer pesquisa qualitativa. Na pesquisa qualitativa, a gente poderia ir muito mais a fundo nessas questões. E a gente tem o projeto de fazer essas pesquisas, mas o Data Senado não tem a estrutura. Então, a gente precisaria do apoio. Por enquanto. A gente precisaria do apoio. Precisaria do apoio de vocês para poder conseguir fazer essas pesquisas, para poder ir mais a fundo nessa problemática. É importante ter uma base, ao meu ver, né? Nós podemos solicitar dos estados essas informações para ter um parâmetro, né? Que, na realidade, vai ter um parâmetro quase que real. Porque, na realidade, como eu falei, os cantões, né? Ninguém vai. Mas vai ter um parâmetro real. Isso é importante. Esse é um grande problema que nós temos, né? Nós não temos, embora a Lei Maria da Penha estabeleça, nós ainda não temos um banco de dados oficial.
Se tentou via Poder Judiciário, até junto ao Supremo Tribunal Federal, houve dificuldades. Nós temos 3 ou 4 bancos que precisariam ser coordenados de forma a poder ter uma interação. Nós temos pelo Ministério da Saúde, porque a porta de entrada da mulher vitimada é o pronto-socorro, o hospital, o posto de saúde, e é obrigado por lei, qualquer profissional da saúde é obrigado a fazer a notificação. Então, este é um banco de dados importante, mas ele apenas trata uma questão, que é a questão da recuperação, né, do tratamento. Nós temos o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, que também é um banco de dados importante, mas todos, de uma certa forma, incompletos. Um dos grandes desafios, a meu ver, né, das políticas públicas, da política pública relacionada à violência contra a mulher, e isso está a cargo, claro, do Poder Executivo, foge um pouco da nossa alçada, nós podemos apenas auxiliar, é unificar esse banco de dados de forma a termos realmente um diagnóstico mais claro e preciso. Foi assim que começou com as mulheres desaparecidas. Hoje tem um banco de dados nacional. Então, aqui pode ser sem dúvida, delegado, o propulsor. Sem dúvida, deputado. A razão porque nós queremos, a partir dessa exposição do Data Senado, dar todo o suporte para que eles tenham uma equipe maior e uma estrutura de forma a, quem sabe, lá na frente, também ajudar nessa compilação de dados. Mas estamos anotando todas as colocações dos nossos colegas aqui. Esta é mais uma. Deputada Carmen. Para encerrar a primeira etapa, só já antemão dizer que nós não temos quórum para deliberação e nós passaremos em seguida, rapidamente, apenas a apresentação por parte da senadora Vanessa Grazottin da nossa tão querida cartilha, que ficou linda, e ela falará rapidamente a respeito, logo após a fala da deputada Carmen. Obrigada, senadora. Eu queria mais uma vez agradecer a presença das coordenadoras estaduais, em nome da Celinha, que coordena a política para as mulheres do Estado de Santa Catarina, mas tem um dado aqui, nós que fomos da CPMI, da violência contra a mulher, Jo, você que foi nossa presidente da comissão, me chama a atenção, 2013 a 2015, senadora Vanessa, que de 52 aumentou para 62 a delegacia comum e de 34 caiu para 21 a delegacia especializada. Aqui, eu acho que não é, deputada Cristiane, só falta de delegacia especializada. É a gente começar a dizer para as mulheres, porque nós sabemos da dificuldade que o conjunto dos estados estão passando em relação à ampliação das delegacias especializadas. Talvez aqui nós tivéssemos que nos debruçar em dizer para as mulheres que elas procurem uma delegacia e fazer com que as delegacias gerais acolham de forma adequada. Talvez o nosso olhar e a nossa fala tenha que mudar. Em vez de nós ficar dizendo, procure uma delegacia da mulher, nós trabalharmos que a porta de entrada, porque em muitos municípios brasileiros, nós não vamos ter nunca uma delegacia especializada pelo porte do município. E que os homens passem a acolher nas delegacias comuns, na ausência, porque cresceu aqui o dado de que elas procurariam uma delegacia comum. Ótimo, gente. Elas não estão se restringindo a, se tiver uma especializada. E talvez nós, olhando o nosso relatório da CPMI, a gente pudesse até debater um pouco mais, conforme a senadora colocou, numa comissão geral, aqui no Senado, no plenário principal, esse tema. Mas esse aqui, eu acho que valeria a pena uma audiência pública específica para a gente discutir com os delegados e delegadas, aonde não tem, qual será o encaminhamento para que o acolhimento, porque o que afasta a mulher da denúncia é ser vitimizada pela segunda vez. O que você está fazendo aqui? O que você fez para, né? Que é comum, como se ela tivesse sido a geradora da agressão por algum motivo. E trabalhar a questão das delegacias comuns. Me chamou muito a atenção também. Carmen, eu acho que tem uma outra coisa que você, quando chama atenção, e que nós deveríamos ter, delegadas nas delegacias que também comuns para fazer esse tipo de atendimento. Até porque tem algumas mulheres que vão se sentir muito mais à vontade
numa denúncia quando ela encontra uma figura, uma imagem e semelhança dela. Então, isso é uma das coisas que nós deveríamos ter as delegadas, e até porque as mulheres precisam ocupar o seu espaço, né, nas delegacias. Muito bem. Matar 2 coelhos com uma cajadada só, né, deputada Benedita? Apenas lembrando que, pelo menos, municípios a partir de 50 mil habitantes, porque nós não podemos esquecer que a maioria absoluta dos municípios brasileiros, dos 5.526 municípios, tem a maioria absoluta tem apenas até 10 mil habitantes. Mas nos municípios, e portanto, uma única delegacia, aí também não dá para colocar, aí teria que ser por concurso, a gente também não pode discriminar os homens, mas acho que a deputada Benedita está correta. Talvez daqui sair um projeto, né? Municípios acima de 50 mil habitantes, ou que tenham mais de uma delegacia, que tenham que ter pelo menos uma delegada substituta. As mulheres estão dominando tudo. Para poder... Todos os concursos as mulheres estão dominando, não adianta. Eu vou completar se as colegas e os colegas permitirem, rapidamente, eu preciso encerrar essa parte, mas ela está temporariamente encerrada, porque a partir da terça-feira que vem nós teremos muito debate a respeito da pesquisa. Agradecer aqui o diretor da gráfica, o Floriano, o senhor Floriano, estava aqui presente até agora há pouco, eu acho que ele acabou de sair, porque ele prontamente atendeu a equipe no que se refere à impressão desse material. E passar a segunda e última parte desta reunião da comissão, e passar rapidamente a palavra à senadora Vanessa Graziotin, que é nossa procuradora especial da Procuradoria da Mulher aqui no Senado, para a apresentação da cartilha Lei Maria da Penha, perguntas e respostas. Com a palavra, senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada. Só aqui uma denúncia, viu, senadora? Eu louca para intervir a respeito do assunto. Não, peraí que você vai falar, peraí que você... Brincadeira. Mas serei bem rápida, viu, gente? E dizer que essa é mais uma iniciativa, como disse a senadora Simone Tebet, do Congresso, do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e dessa comissão aqui também. Da comissão que a senadora Simone preside, e que é relatada por uma parlamentar, a deputada Lisiane. E essa cartilha não é a primeira cartilha, e certamente não será a última. Aliás, hoje eu falando com a Rádio Senado a respeito da cartilha, eu quero registrar a sua presença também, assim como a Tânia, o Tiago, que está aqui, e através de vocês três cumprimentar todos e todas pelo belo trabalho que vem desenvolvendo a favor da população brasileira, mas no caso específico das mulheres. E dizer que hoje eu dizia o seguinte, que diferente da pesquisa, que é a cada 2 anos, nós temos que fazer uma cartilha a cada ano. E a cada ano a gente tem que aprimorar a cartilha, delegado. Eu sei que o senhor está, deputado, um bocado atrasado, mas e ano que vem, eu creio que a gente talvez tenha a maior e a melhor notícia de inovação da nossa cartilha, porque, como diz aqui, a cartilha é perguntas e respostas. É algo muito simplificado. E o objetivo dela é disponibilizar para quem requerer, junto ao Senado e à Câmara dos Deputados, fisicamente, mas principalmente em meio magnético. Está disponível tanto no Senado quanto na Câmara, na internet. E nós, as parlamentares, mas eu tenho certeza que eu, e como eu, várias outras, a gente costuma muito, utilizando a nossa cota, reproduzir a Lei Maria da Penha. A gente reproduz demais. Então, isso aqui também está disponibilizado para as parlamentares ou os parlamentares que queiram divulgar. E o ano que vem, que eu falo, senadora Simone Tebet, é que eu creio que a gente deva colocar na cartilha, além de alguns dados importantes, e esse trabalho feito pelo Dado Senado, eu acho que Simone anotou muita coisa aí, eu reparei, eu anotei algumas poucas coisas aqui também, mas uma delas é o seguinte, que nós precisamos fazer a leitura concreta e correta daqueles dados que são captados através de pesquisas. E que esses dados e a leitura que tem que ser feita não é apenas da pesquisa do Dado Senado, mas utilizar outras pesquisas. O Ministério da Justiça acaba de fazer uma também muito importante, porque é exatamente isso que conduz e orienta a elaboração das políticas públicas. A delegacia, eu havia notado aqui, é um problema visível. O que aconteceu no Brasil? Diminuíram as delegacias ou diminuiu a confiança das pessoas em procurar a delegacia? E o que é que nós vamos fazer? Aí já surgiu uma ideia, vamos fazer um projeto de lei que até 50 mil pode a mulher ser atendida na delegacia comum, contanto que haja um setor especializado para o atendimento da mulher. Só que, veja,
Nós não podemos mais nada. A partir de um projeto que está sendo votado na Câmara, no Senado, nós não podemos aprovar mais nada, porque isso cria despesa. Isso cria despesa e está sendo proibido tudo. Então, olha só o dilema que nós estamos vivendo. Olha o dilema que nós estamos vivendo, não é? Mas eu acho que esses dados, eles são fundamentais. E um deles que fica claro é que a gente precisa divulgar muito a Lei Maria da Penha. Mas divulgar muito. Então, essa é a forma de divulgar. E o passo grande que a gente dará ano que vem é o seguinte, é que esse ano, pela primeira vez, o Poder Judiciário, de forma centralizada e nacionalizada, está desenvolvendo, porque ainda não concluiu, 3 grandes mobilizações de julgamento dos processos que envolvem a Lei Maria da Penha. Um projeto coordenado, exatamente coordenado, pela ministra Carmen Lúcia. Eu e a deputada Jô tivemos a alegria de participar do lançamento, que foi lá em Minas Gerais. Teve o primeiro, tem o segundo e o último, o terceiro e o último desse ano acontecerá no mês de novembro. E são semanas em que o Poder Judiciário ele prioriza a análise e o julgamento dos processos que envolvem a Lei Maria da Penha. Isso, sem dúvida nenhuma, é um fator mobilizador, é também um fator divulgador. Então, eu acho que quando a CPI, senadora Simone, apresentou num dos itens, numa das suas sugestões, a criação dessa comissão, é que a gente vê o quanto é necessária a existência permanente dessa comissão, que se preocupe com esses fatos, que cuide desses fatos para melhorar não só as estatísticas, mas porque a melhoria das estatísticas é exatamente a melhoria da qualidade de vida das mulheres, dos homens e das famílias, porque a razão maior, creio que nós temos uma grande convergência da violência que a mulher sofre. É como diz a ministra Carmen Lúcia, nós vivemos no Brasil, e muitos países são iguais ao nosso, que a gente tem uma lei, um crime tipificado como feminicídio, mas não tem o crime do hominicídio, porque nenhum homem é morto ou é agredido pelo fato de ser homem. Agora, as mulheres, sim, são agredidas e mortas por uma única razão, por ser mulheres, porque a gente ainda vive numa sociedade onde as mulheres são subjugadas, são discriminadas, são oprimidas. Enquanto houver resquício de opressão, nós continuaremos a enfrentar este problema, porque muitos homens acham que não casam com as mulheres nem namoram, mas passam a ter alguma coisa e alguém, propriedade sua, e por isso dispõem do seu corpo como bem entendem e da forma como entendem, não é? Então, essa é a cartilha. Volto a repetir, está disponibilizado para qualquer parlamentar que queira utilizar, e é um trabalho coletivo. Eu acho que o bom nosso, das mulheres, é que esse número muito pequeno, essa subrepresentação nossa, nos obriga a nos unirmos e a lutar pelos nossos direitos. É exatamente essa unidade que as mulheres têm tido no Brasil inteiro, sobretudo as parlamentares, que tem feito com que a gente dê saltos importantes. E um desses saltos, eu tenho certeza que nós estamos muito prestes a dar, que é a aprovação de uma cota constitucional, temporária, mas constitucional, para a presença das mulheres. A Simone lembra, hoje está marcada a votação do segundo turno. E, em breve, o projeto voltará na Câmara. E só a título de informação... Só a título de informação, senadora Benedita, quinta-feira nós estaremos indo a Goiânia. Então, quem puder ir a Goiânia, como é um estado muito próximo, nós vamos de manhã muito cedo e voltaremos logo após o ato. Em torno de 12 horas estaremos de volta aqui, teremos meio de transporte, uma aeronave, para levar as parlamentares que se dispuserem a ir. Lá terá um grande ato suprapartidário com a presença de todos e todas. Eu, na última quinta-feira, estive em Pernambuco com a deputada Luciana Santos e a presença do governador Paulo Câmara, que foi muito feliz quando, no momento, a deputada Luciana levantou: precisamos da ajuda para aprovar o projeto na Câmara, porque nos faltaram 15 votos. Aí ele tomou a palavra, o governador Paulo Câmara, disse o seguinte: só que entre nós, dos secretários que nós temos presentes, 2 são deputados. Se precisar uma canetada para eles irem votar a favor das mulheres, daremos a canetada. Então, este é o caminho. E quando a gente fala em empoderamento na mulher, nós estamos falando, talvez, na forma mais eficaz de combate à violência.
Porque é isso, a mulher é ligada à coisa frágil, ao cuidado, o homem ao poder. Nós temos que vincular os dois gêneros, homem e mulher, a essas duas questões, porque nós somos feitos de fortaleza e de sentimentos também, de sensibilidade, não é? Então, eu acho que esse é um fruto a mais do nosso trabalho coletivo. Simone, aqui não é mérito da Procuradoria do Senado, não é mérito da Procuradoria da Câmara ou a Secretaria, nem dessa comissão, é um mérito nosso, da bancada feminina, que, repito, diante de tanta adversidade, e é muita adversidade em todos os aspectos, a gente tem sido capaz de fortalecer muito a nossa unidade e seguir avançando e tendo cada dia mais conquistas. Era isso. Só vou deixar uma frase para fechar aqui. Eu não sou... Vamos combater os uxorifóbicos. Sabe o que é isso? Não, mas nós vamos ficar sabendo agora. Que ele gosta de mulher. Uxorifóbico. Como? Uxorifóbico. É. Quem não gosta de mulher. Ah, sim, tem hoje Elisa a mulher. É mesmo. Eu queria... Posso? Claro, por favor, senador deputado. Eu queria parabenizar a senadora Vanessa. Não é por conta de que nós estamos aqui fazendo elogio a nós mesmos, mas eu gosto muito de acompanhar a garra das pessoas, assim como foi nossa presidenta na Câmara dos Deputados, a Jo, nossa coordenadora, e a senadora Vanessa, porque ela tem conseguido contaminar esse país com essa sensibilidade. E ter agora a casa, uma Procuradoria Especial da Mulher, nos ajudou muito na Câmara dos Deputados. Então, eu penso que, apesar de eu ter dito que lá mora o perigo, mas eu acredito que, diante disso, nós possamos aqui, até pelas iniciativas do Senado, tenhamos agora, lá na Câmara, esta votação garantida. Mas tem uma questão que talvez pareça um tanto quanto constrangedora, mas que é muito interessante que nós possamos colocá-las enquanto mulher, é porque as notícias e o fato de que na Câmara nós teremos uma revisão da lei, né, que diz respeito às nossas indumentárias, como nós estaremos trabalhando. Eu faço isso com o maior carinho e faço isso com o maior respeito, porque se há uma coisa que a gente deva respeitar, são as ideias das pessoas, ainda que sejam diferentes das nossas. Mas nós estamos vivendo um momento em que teremos que consolidar as conquistas, por exemplo, Lei Maria da Penha, né, que estamos colocando aqui, né, e que a senadora Simone diz que o Data Senado precisa de fortalecimento, e precisa mesmo, para que a gente continue pesquisando. E quando eu falava da questão do estereótipo, era um pouco também preocupada com o que nós poderemos fazer na Câmara dos Deputados. Então, sem citar qualquer que seja nome, mas seria muito interessante o acompanhamento também aqui das nossas senadoras em relação a que nós possamos ajudar no debate, na discussão, né, nessa comissão mista, né, as questões que dizem respeito a combater a violência e o psicológico também, né, porque o estereótipo é uma coisa terrível para que a gente, depois de ter uma casa majoritariamente masculina, com padrões bem tradicional, né, de como se deve se vestir, andar e falar, a mulher, nunca em relação aos homens, mas a mulher, é preciso que a gente esteja realmente juntas para ajudar aqui a casa, Congresso, preservada a autonomia do Senado e da Câmara, mas vamos falar o Congresso Nacional Brasileiro, para que se fortaleça cada vez mais, né, essas iniciativas, tanto do Senado quanto da Câmara. No que diz respeito aos nossos direitos, direito das mulheres, é lógico que nós precisamos contar o tempo inteiro com os homens. E nós precisamos convencê-lo
de que sem ele seria impossível de que possamos, numa casa legislativa, garantirmos os nossos direitos. Então, nós vamos encontrar algumas de nós que concordamos e outras que não concordamos, mas que a gente possa ter entre nós aquilo que eu chamo da cumplicidade. A gente não vai para a tribuna dizer que a outra não deveria ter feito isso, a outra também não vai para a tribuna para dizer que nós não deveríamos ter feito dessa forma, mas tentar um pouco fazer esse debate em conjunto, porque eu tenho observado seu trabalho aqui no Senado e também da Vanessa, fundamental, importante lá conosco, que temos uma receptividade também. Nós temos uma presidenta, né? Nós temos também a nossa procuradoria, e eu tenho certeza que ambas, tanto da bancada feminina quanto da procuradoria, têm um grande entrosamento e está com os seus olhares voltados para o Senado pelo trabalho que vocês, dupla, tripla, estão conseguindo fazer. Todas nós, não, que não tem... Não, mas conduzir, e quando eu digo isso, não estou atribuindo, né, como já colocou a senadora Vanessa, isso não é mérito de uma ou de outra, mas é, sobretudo, o mérito da ação coletiva. O método de cumplicidade entre nós, para não dificultar, né, a nossa vida, porque nós estamos num momento tão difícil, tão crítico, tão cheio de coisas, que nós não precisamos mais colocar mais brasas sobre a nossa cabeça, já temos o suficiente. Então vamos tentar agora um pouco trabalhar em conjunto, para que não se realize na Câmara nada que possa prejudicar a iniciativa do Senado. E vice-versa. Vice-versa. Obrigada, deputada Benedita. Eu me coloco à disposição, acredito que a senadora Vanessa também fala por ela, mas também a própria Procuradoria e a comissão. Eu não poderia encerrar antes de, e vou dar também a palavra para a deputada Carmen, de fazer um agradecimento especial às pessoas que estão aqui. Nós vimos muita gente comparecendo aqui. Então, nós temos aqui tantos assessores dos parlamentares, mas também aqui representantes de organizações civis. Nós temos aqui a Célia Fernandes, coordenadora de projetos especiais da Secretaria de Planejamento do Estado de Santa Catarina, Laurinda Maria de Carvalho Pinto, secretária da Mulher do Estado do Maranhão. Nós temos a Luciana Zambuja, que é a subsecretária de Políticas Públicas do meu estado, Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de Mato Grosso do Sul. Tenho sempre que tenho a oportunidade, eu tenho que dizer, fomos o primeiro estado do Brasil a ter a Casa da Mulher Brasileira, um local onde concentram todas as ações de prevenção, assistência e repressão à violência contra a mulher. Eu, como vice-governadora, tive a oportunidade de alavancar esse projeto, buscando área, e não tendo área do Estado, pedindo para a União a área, e depois, junto com a Subsecretaria da Mulher do Estado, alavancando esse projeto, fiz questão que fosse o primeiro a se iniciar, e fiquei feliz quando foi o primeiro a ser inaugurado. Então, agradeço também a Luciana pela presença, e faço mais uma observação. Vanessa comentou em relação à PEC, e é importante dizer, pedir para que vocês não esmoreçam, porque nós tínhamos dúvidas se ela ia ser aprovada aqui. Pegamos uma listinha, Vanessa, eu e temos que fazer justiça, a senadora Marta Suplicy, e fomos tentar convencer os senadores. E a maioria mudou de ideia, porque, na realidade, eles não estavam entendendo o projeto. E pasmem, numa dúvida sobre a aprovação ou não, nós só tivemos 6 ou 7 votos contrários. 7 votos contrários, o que significa que desses 15 que faltaram, né, nós vamos conseguir convencer pelo menos 8, porque aí 8 para cá, tira de lá, são 16 votos, passa por pelo menos 1. Mas assim, nós nos colocamos à disposição, na fala da deputada Benedita da Silva, de nos colocar também, quando for em votação na Câmara, à disposição para falarmos também com os parlamentares dos nossos estados. Senadora Simone, eu sei que a senhora já passou a palavra à deputada Carmen, mas das presenças registradas aqui, eu não poderia deixar de falar sobre a secretária da Mulher do Maranhão, que está aqui,
a Laurinda, que foi responsável pela organização lá também de um belo evento sobre mais mulheres na política. Obrigada. Levou para lá o governador Flávio Dino, que agora a gente está colocando os governadores também. Então, parabéns e muito obrigada. Movimentos assim é que tem ajudado a nossa luta aqui. Obrigada, Luciana, secretária. lá no Estado, já está programando talvez para final de outubro. Deputada Carmen. Rapidamente, eu quero parabenizar toda a equipe que trabalhou nessa cartilha com essa leveza, porque é uma cartilha que é agradável da gente pegar para tratar de um tema tão complexo que é a questão da violência, em nome da nossa procuradora aqui do Senado, a senadora Vanessa Graziotin, em nome da nossa senadora Simone, que é presidente da nossa comissão mista. Mas eu queria fazer um apelo às nossas duas senadoras. Eu estou muito preocupada com a voz do corredor, deputada Benedita, deputada Jô, com relação à reforma política. Já passou aqui no primeiro turno a questão das cotas para as mulheres, vai ser apreciado agora no segundo turno, mas parece-me que não temos relator ainda na PEC que veio da Câmara aqui no Senado. E hoje já é dia 10, da reforma política. E hoje já é dia 10. Qual é a preocupação? Se não for apreciada a PEC aqui no Senado, provavelmente nós não vamos ter nenhuma mudança ou mudanças praticamente zero na reforma política para as eleições de 2016. Então, o que a gente ouviu, o que eu ouvi pessoalmente na semana passada na Câmara, mas só foi votada a cota das mulheres no primeiro turno no Senado. Então, tem uma expectativa na Câmara de que o Senado vote a PEC da reforma política que veio para cá e aquilo que for acordado seja efetivamente dado andamento. Mas o que vocês votaram também na semana passada, que a gente vai conhecer melhor hoje, é o texto infraconstitucional. E tem uma expectativa que vocês votem a PEC. Não, o conjunto da PEC que veio da Câmara, da reforma política, para que a gente possa até saber o que vai acontecer mesmo na reforma. A gente anda no Estado e a grande pergunta é, vai abrir janela ou não vai abrir janela? Da forma com que foi proposta a janela no infraconstitucional aqui no Senado, provavelmente não passe na Câmara. Então, o grande questionamento de todos nós é, será que vamos ter ainda uma reforma política para 2016? Eu queria manter minha motivação que sim, apesar de não ser a reforma política desejada pela sociedade como um todo. Ela é muito simplista ainda no conjunto do que nós precisávamos avançar nas duas casas. Mas se as senadoras puderem dar uma cobradinha na Comissão de Constituição e Justiça, se eu não estou enganada, estava, pelo menos até o final de semana, sem relator da PEC que veio da Câmara. E nós vamos ter que fazer a tarefa de casa, com certeza, que é buscando os votos que faltaram para as cotas de mulheres, porque vocês bravamente abraçaram a nossa causa, colocaram em pauta, aprovaram na comissão, aprovaram no plenário, e deverão aprovar o segundo turno, e nós teremos que conseguir pautar na Câmara, porque eu tenho medo que a gente não consiga colocar em pauta lá. Então, nós vamos ter que lutar muito com os nossos líderes para a gente pautar a PEC da cota para as mulheres, que não é mais cota para disputar, e sim vagas, lembrando que é por apenas 3 períodos, então não é nada de estrondoso que nós estamos pedindo para o conjunto das mulheres brasileiras. E muito menos inconstitucional, como querem alguns. Primeiro, que fala senadora, que é de gênero e não para mulheres. Segundo, que é temporário e é uma cota mínima, né? Aliás, já existente para a primeira eleição, que são 10%. Em relação à PEC, assim que encerrar, eu passo algumas informações para a deputada Carmen. Tem algumas informações, só para não trazer essa questão aqui de uma forma muito geral, são muitas as informações. Mas já dizer que hoje votamos o PL 75, que veio da Câmara, vamos votar hoje já em redação final e já encaminharemos hoje ainda. Em relação à PEC, nós temos uma comissão especial da reforma política, por isso que já não está mais na CCJ, hoje sobre a relatoria do senador Romero Jucá. Nós estaremos tomando pé de em que situação está, mas para que possamos votar. Nós temos um prazo realmente curto, exíguo, embora não dependa de sanção nem veto da presidente, nós temos aí 20 dias, no máximo, para poder votar e poder promulgar essa PEC. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, não sem antes agradecer a todos pela presença. Muito obrigada.